Antes de continuar, pare um segundo. Se você já foi ignorado, diminuído ou tratado como invisível por alguém poderoso, essa história é para você. Fique até o final, porque o que começa como humilhação termina em algo que ninguém esperava. Naquela manhã abafada em São Paulo, Marina Lopes atravessou as portas de vidro do Hospital Santa Aurora com o coração acelerado. Viera de longe, de uma família simples, para trabalhar em um dos hospitais mais caros da cidade. Uniforme impecável, postura firme, mas bastou um olhar do homem mais poderoso dali para tudo mudar. O Dr. Ricardo Albuquerque, cirurgião famoso, milionário, respeitado por todos, passou por ela sem sequer reconhecê-la. Nem um bom dia, nem um olhar. Para ele, Marina não existia. O que Ricardo não sabia é que aquele silêncio seria o primeiro erro da sua vida e que, por dentro do mesmo hospital, o destino já estava preparando a virada mais dolorosa de todas. Marina Lopes entendeu muito rápido qual era o seu lugar no Hospital Santa Aurora. Ou melhor, o lugar que esperavam que ela ocupasse. Chegava todos os dias às 6h30, antes do calor tomar conta de São Paulo. Conferia prontuários, preparava salas, ajustava equipamentos. Fazia tudo em silêncio, com precisão. Não para aparecer. Mas porque aprendera desde cedo que quem vem de baixo precisa trabalhar o dobro para ser visto, mesmo quando ninguém olha. O hospital era um mundo à parte. Mármore claro, corredores largos, cheiro constante de álcool e café caro. Médicos de jaleco impecável cruzavam os corredores falando baixo, sempre apressados. Ali, eficiência era respeitada. Emoção, não. E Marina não se encaixava. Ela não passava por um leito sem parar. Mas não ajustava um soro sem perguntar como o paciente estava se sentindo. Não entrava num quarto sem dizer o nome da pessoa que estava ali. Bom dia, seu Anselmo. Dormiu melhor hoje? Dona Lúcia, sua filha ligou mais cedo. Disse que vem te ver no domingo. Coisas pequenas, simples, coisas que não estavam nos protocolos. Alguns colegas sorriam com carinho. Outros reviravam os olhos. Mas ninguém a criticava em voz alta, exceto um homem. O Dr. Ricardo Albuquerque passava pelos corredores como se tudo ao redor fosse ruído. Alto, postura rígida, passos calculados. Falava pouco. Quando falava, era direto. Não cumprimentava enfermeiros. Não fazia perguntas desnecessárias. Para ele, cada pessoa tinha uma função clara e devia se limitar a ela. Marina sentia sua presença antes mesmo de vê-lo. O ambiente parecia ficar mais frio, mais tenso. E de naquela segunda semana, durante a visita matinal, Ricardo entrou no quarto 417. Um senhor de 74 anos, aguardando cirurgia vascular. Marina estava ajustando o monitor. Pressão estabilizada, saturação normal, disse ela, objetiva, sem olhar diretamente para o médico. Ricardo examinou os dados no tablet, assentiu e se virou para sair. Mas o paciente o chamou, com a voz fraca. Doutor, eu tenho medo. Ricardo parou por um segundo. Respirou fundo. A cirurgia é segura. Já fiz centenas como essa. Respondeu, profissional. Sem se aproximar. Sem tocar. Marina percebeu o tremor nas mãos do homem. Colocou a própria mão sobre a dele. O senhor não está sozinho. A equipe inteira vai estar lá. Eu vou estar lá. Ricardo lançou um olhar rápido. Frio. Avaliador. Não disse nada. Saiu. No corredor, comentou com a supervisora, em tom baixo, o mais firme. Precisamos manter foco técnico. Envolvimento emocional não salva vidas. Marina ouviu. Sentiu o golpe. Mas não respondeu. Naquele dia, enquanto ajudava uma paciente a fazer uma chamada de vídeo com o neto, Marina pensou nas palavras dele. Pensou no que a tinha levado até ali. Não foi status, não foi dinheiro.
Foi aquela enfermeira que, anos atrás, segurara a mão da sua irmã doente e dissera: "Eu fico com você." No fim do turno, passou pela sala de descanso. Ricardo estava lá, sozinho, olhando exames. Ela poderia ter ido embora em silêncio. Era o esperado. Mas parou à porta. "Doutor", disse com calma, "sei que o senhor valoriza resultados. Eu também. Mas pessoas não são números. E isso não atrapalha o trabalho. Ajuda." Ele levantou o olhar lentamente. Por um instante, Marina achou que seria repreendida. "Aqui, de cada um faz o que lhe compete", respondeu ele. "Não ultrapasse isso." Ela sustentou o olhar. Sem desafio. Sem medo. "Eu faço exatamente o que me compete", disse. "Cuidar." Houve um silêncio pesado. Ricardo voltou aos papéis. "Pode ir." Marina saiu com o coração acelerado, mas a postura intacta. Ela sabia que tinha cruzado uma linha invisível. O que nenhum dos dois sabia é que aquela diferença, técnica contra a humanidade, não era um obstáculo. Era o começo do conflito que mudaria os dois para sempre. Até aquela noite, Marina Lopes já tinha entendido uma coisa. No Hospital Santa Aurora, o silêncio era mais valorizado do que a empatia. E o Dr. Ricardo Albuquerque era o maior símbolo disso. Eles quase não se falavam. Trabalhavam no mesmo espaço, respiravam o mesmo ar, mas pertenciam a mundos diferentes. Tudo mudou às 2h17 da madrugada. E o alarme ecoou pelos corredores vazios como um grito seco. Código vermelho. Trauma grave. Sala de emergência. Marina estava cobrindo o plantão noturno de uma colega. Gostava dessas horas. Menos gente, menos pressa, mais verdade. Correu sem pensar. O coração já conhecia aquele ritmo. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, ela ouviu. Ricardo, sem jaleco impecável, camisa amassada, manga arregaçada, o cabelo sempre perfeito, levemente desalinhado. Parecia humano. "O que temos?" perguntou ele andando rápido. "Acidente na Marginal Tietê. Homem, 26 anos. Traumatismo torácico severo. Chegou instável", respondeu o médico da emergência. Marina sentiu o estômago apertar. 26 anos. Jovem demais. A sala virou um caos organizado. Monitores apitando, vozes sobrepostas, ordens rápidas. Ricardo assumiu o comando sem hesitar. "Oxigênio, acesso venoso. Precisamos de imagem agora." Marina se moveu como se já soubesse o que viria. Preparou medicação. Ajustou equipamentos. Antecipou cada pedido. As imagens confirmaram o pior. Pneumotórax bilateral e suspeita de ruptura vascular. "Centro cirúrgico, agora", disse Ricardo. No trajeto, o paciente entrou em parada cardíaca. Sem drama, sem hesitação. Ricardo começou as compressões. Forte, ritmado, incansável. "Não agora", murmurou quase para si mesmo. Marina preparou o desfibrilador. "Carregado. Todos afastem." O choque fez o corpo estremecer. Silêncio. "De novo", ordenou ele. Segundo choque. Um bip fraco surgiu no monitor. "Temos pulso", anunciou Marina. Por um segundo, Ricardo fechou os olhos. Era alívio. Puro. Cru. A cirurgia durou 4h20. De 4 horas em que Marina não saiu de perto da mesa. Passava instrumentos antes que fossem pedidos. Ajustava parâmetros. Observava sinais mínimos. Eles não precisaram falar. O trabalho fluía. Em certo momento, Ricardo a olhou. Não como chefe. Não como cirurgião superior. Como alguém que percebe, tarde demais, que não está sozinho. "Bom trabalho", murmurou, baixo. Marina ouviu e sentiu algo se mover por dentro. Quando fecharam a última sutura, o céu começava a clarear pelas janelas altas do centro cirúrgico. "Ele vai viver", disse Ricardo, exausto. "Vai ficar bem." Marina sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas ele percebeu.
Por que se envolve tanto? Perguntou sem dureza. É um estranho. Ela respirou fundo. Porque alguém, em algum lugar, está esperando ele voltar para casa. Porque cada vida importa, mesmo quando ninguém está olhando. Houve um silêncio longo. Ricardo a encarou como se estivesse vendo algo que não entendia e que o assustava. Sempre foi assim? Perguntou. Sempre, respondeu ela. Ela se afastou, tirando as luvas. Vá descansar, doutor. Eu cuido do pós-operatório. Ricardo assentiu. Mas antes que ela saísse, falou. Obrigado, Marina. Foi a primeira vez que disse o nome dela. Ela parou. Olhou para trás. E percebeu que aquela madrugada tinha quebrado algo dentro dele. Algo que, talvez, nunca mais voltaria a ser como antes. E naquele hospital silencioso, enquanto o dia nascia, os dois entenderam, sem dizer, que nada mais seria simples dali em diante. Depois daquela madrugada, algo mudou no Hospital Santa Aurora. Nada visível. Nada que se pudesse apontar com o dedo. Mas Marina sentia. O doutor, o Ricardo Albuquerque, continuava sério, reservado, exigente. Mas já não era o mesmo homem. Às vezes, os olhares duravam um segundo a mais. Às vezes, o tom era menos cortante. E em raros momentos, havia silêncio onde antes havia frieza. Marina tentou manter distância. Sabia que aquele hospital não era lugar para confusão emocional. Sabia, sobretudo, que homens como Ricardo não se abrem sem motivo. Mas o passado dele estava começando a pedir passagem. Foi numa manhã de quinta-feira, durante um intervalo inesperado. O movimento tinha diminuído. Os corredores estavam quase vazios. Ricardo estava sentado sozinho na sala de relatórios, olhando para exames que claramente não via. O café ao lado, já frio. Marina entrou para deixar um prontuário. Poderia ter saído em silêncio, mas algo a fez parar. Doutor, o paciente da madrugada está estável, mas a pressão respondeu bem, disse profissional. Ótimo, respondeu ele, sem levantar os olhos. Houve uma pausa estranha, uma daquelas que não são vazias. Marina, chamou ele finalmente. Ela se virou. Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a realizar uma cirurgia sem anestesia. Aquela noite, começou. Não foi comum para mim. Ela não disse nada. Apenas esperou. Normalmente eu controlo tudo, cada risco, cada decisão. A voz dele estava baixa. Mas quando vi aquele rapaz, tão jovem, algo saiu do meu controle. Marina sentou-se à frente dele, com cuidado. Não como subordinada, como alguém presente. O Senhor salvou a vida dele. Ricardo balançou a cabeça. Não foi só técnica, foi medo. Ele a encarou. Medo de falhar de novo. As palavras ficaram suspensas. Eu tinha uma irmã, continuou. Helena, gêmea, uns 5 minutos mais nova. Ela era o oposto de mim. A voz falhou, quase imperceptível. Ria alto, falava com estranhos, acreditava nas pessoas, dizia que queria trabalhar com crianças doentes, porque ninguém deveria sofrer sozinho. Marina sentiu o peito apertar. Quando ela tinha 19 anos, teve um aneurisma cerebral. Ricardo fechou os olhos. Um domingo de manhã. Estávamos todos em casa. Em 1 hora, tudo acabou. Ele passou a mão pelo rosto. Disseram que era inoperável, que o risco era alto demais. Eu fiquei ali. Médico, irmão, inútil. O silêncio tomou a sala. 3 dias depois ela morreu, continuou. E naquele dia eu decidi que nunca mais seria fraco. Nunca mais deixaria a emoção atrapalhar. Nunca mais permitiria apego. Marina respirou fundo antes de falar. E conseguiu? Ele sorriu sem humor. Virei um excelente cirurgião. Um homem respeitado. Rico.
Fez um gesto vago. Mas vazio. Marina sustentou o olhar. A outra noite, o senhor não parecia vazio. Parecia humano. Ricardo engoliu em seco. Aquilo me assusta. A voz dele saiu crua. Porque tudo o que construí foi para não sentir de novo o que senti com Helena. E mesmo assim sentiu, disse Marina com suavidade. Porque ainda se importa. Ricardo a encarou como se aquelas palavras fossem perigosas. Você fala como ela falava. Marina sentiu os olhos marejarem. Talvez porque algumas pessoas nascem para cuidar, mesmo quando dói. Houve um longo silêncio, não desconfortável, profundo. Eu me afastei de todos por 18 anos, disse ele. E você entrou, sem pedir permissão. Ela não sorriu. Não provocou. Eu só fiz o meu trabalho. Não, corrigiu ele. Você fez mais do que isso, e eu não sei lidar com isso. Marina se levantou devagar. Não precisa lidar agora, só precisa não fugir. Ricardo não respondeu, mas quando ela se virou para sair, ouviu. Obrigado por me ouvir. Ela parou a porta. A dor não diminui quando a gente fecha o coração, disse. Só fica mais pesada. Saiu em silêncio. Ricardo ficou sozinho, olhando para o café frio. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentiu vontade de fugir daquele sentimento. Porque talvez aquela mulher simples, naquele hospital silencioso, tivesse aberto uma fresta na prisão que ele mesmo construiu. Depois daquela conversa inesperada, Marina tentou voltar à rotina. Era o que sempre fazia quando algo a desestabilizava. Trabalhar mais, falar menos, sentir em silêncio. O doutor, o Ricardo Albuquerque, também parecia ter erguido novamente suas paredes. Continuava correto, profissional, distante. Mas havia algo diferente. Pequenos sinais que só quem observa com atenção percebe. O olhar que demorava mais, a tensão nos ombros quando Marina entrava na sala, o silêncio pesado depois de uma frase simples. Foi então que o hospital ganhou um novo nome nos corredores. Dr. Paulo Ribeiro. 40 anos, sorriso fácil, voz calma. Especialista em reabilitação clínica, recém-chegado de Campinas. Desde o primeiro dia, cumprimentava todos pelo nome. Perguntava, ouvia, agradecia. Algo raro naquele ambiente. Marina o conheceu numa tarde tranquila, quando ele se aproximou da estação de enfermagem. Você deve ser a Marina, disse ele, estendendo a mão. Ouvi dizer que é quem conhece cada paciente como se fosse da família. Ela sorriu, só sem saber como reagir. Exagero, respondeu. Só faço o possível. O possível já é muito mais do que a maioria faz, disse ele, sincero. Trabalharam juntos naquela semana. Paulo fazia questão de ouvir a equipe. Pedia opiniões. Perguntava como melhorar o cuidado com pacientes idosos, com dor crônica, com limitações que não apareciam nos exames. Marina se sentia vista. Numa manhã, ele a acompanhou até o quarto de um senhor em recuperação. Conversaram. Riram discretamente. Quando saíram, Paulo comentou. Seu jeito acalma as pessoas. Isso não se aprende em faculdade nenhuma. Marina agradeceu, constrangida. Não estava acostumada a elogios diretos. O que ela não percebeu é que alguém observava do outro lado do corredor. Ricardo. Parado, tablet nas mãos, olhar fixo. Viu Marina sorrir. Um sorriso leve. Diferente. De um sorriso que ele raramente provocava. Sentiu algo subir pelo peito. Incômodo, irritação, um aperto estranho, ciúme. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que não era da sua conta. Que Marina era uma profissional competente, nada mais. Mas no fim daquele dia, quando passou pela sala de enfermagem e viu Paulo inclinar-se para falar algo ao ouvido dela, respeitoso, mais próximo, Ricardo sentiu o controle escapar. Enfermeira Lopes, disse em tom firme.
Marina se virou, surpresa. Sim, doutor. Preciso falar com você. Agora. Paulo recuou imediatamente. Depois continuamos, disse ele, educado. No corredor, Ricardo caminhava rápido. Marina o seguiu, sentindo o coração bater forte. Há algum problema? Perguntou ela. Ele parou de repente. Apenas certifique-se de que suas interações sociais não interfiram no trabalho. E a frase foi seca, fria, cortante. Marina sentiu o golpe. Minhas interações nunca interferiram, respondeu, mantendo a voz firme. Meu desempenho fala por si. Ricardo a encarou. Por um segundo ela viu algo diferente nos olhos dele. Não raiva. Dor. Aqui não é lugar para distrações, disse ele mais baixo. Principalmente quando envolvem colegas. Ela cruzou os braços. Com todo respeito, doutor. Isso não lhe diz respeito. Houve um silêncio pesado. Você tem razão, respondeu ele, rígido. Perdão. E se afastou. Marina ficou parada no corredor, sentindo o peito apertar. Por que aquilo doía tanto? Naquela noite, Ricardo serviu-se de um uísque em seu apartamento silencioso. Pensava na cena repetidas vezes, no sorriso dela, na facilidade com que Paulo se aproximava, naquilo que ele mesmo não sabia oferecer. Paulo era tudo o que ele não era. Aberto, calmo, sem fantasmas visíveis. Ela merece algo simples, murmurou sozinho. Algo que eu não sei dar. E essa constatação o feriu mais do que gostaria de admitir. No dia seguinte, Paulo convidou Marina para um café fora do hospital. Nada demais. Um gesto gentil. Ela aceitou. Quando passaram juntos pelo estacionamento, Ricardo os viu de longe. Marina rindo. Paulo gesticulando enquanto falava. Ricardo sentiu o chão faltar. Ali, pela primeira vez em muitos anos, ele entendeu algo com clareza dolorosa. Não era só respeito profissional. Não era só gratidão. Ele estava perdendo Marina. E o que mais o assustava é que talvez nunca tivesse aprendido a lutar por alguém sem se esconder atrás do silêncio. O convite para o café parecia simples, mas para Marina pesava como uma decisão que mudaria tudo. Desde a madrugada da cirurgia, ela sabia que algo tinha se deslocado dentro de si. Não era mais apenas respeito pelo Dr. Ricardo Albuquerque. Havia admiração, cuidado e uma ligação silenciosa que ela nunca tinha planejado sentir. Ainda assim, Dr. Paulo Ribeiro era diferente. Com ele, tudo fluía sem esforço. No café perto da Avenida Paulista, Paulo chegou pontual. Camisa clara, postura tranquila, sorriso aberto. Levantou-se para cumprimentá-la com educação antiga, daquelas que quase não se vê mais. Fico feliz que tenha vindo, disse ele. Achei que você talvez recusasse. Eu quase recusei, respondeu Marina, sincera. Sentaram-se perto da janela. O lugar era simples, sem luxo. Café forte, conversa calma. Paulo falava do trabalho, da vontade de humanizar mais o atendimento aos pacientes mais velhos e de como acreditava que medicina sem escuta era apenas técnica vazia. Marina se viu concordando com quase tudo. Você se importa demais, comentou ele, observando-a com atenção. Isso pode ser um problema, mas também é o que te torna especial. Ela sorriu, mas sentiu um aperto estranho no peito. E você? Perguntou ela. Nunca se cansa de ser sempre tão disponível? Paulo apoiou os cotovelos na mesa. Já me cansei, sim. Sua voz ficou mais baixa. Aprendi do jeito difícil que nem todo mundo está pronto para receber o que oferecemos. Marina pensou em Ricardo. Pensou no silêncio dele. Nas muralhas que ele construíra com tanto cuidado. Às vezes a pessoa não está pronta, disse ela. Mas isso não significa que não importe. Paulo a observou por um longo instante. Ele importa para você, disse sem acusação. Ela não respondeu de imediato. Importa, admitiu.
mais do que deveria. Paulo assentiu lentamente. Não parecia surpreso. Então seja honesta consigo mesma, Marina. O caminho fácil nem sempre é o certo, mas o caminho difícil pode nos ferir para sempre. Aquelas palavras a acompanharam o resto do dia. No hospital, o clima estava pesado. Ricardo mantinha a postura profissional, mas evitava cruzar com ela. Quando se viam, havia tensão, olhares contidos, frases curtas. No fim do turno, Marina encontrou Ricardo na sala de descanso. Ele estava sentado, paletó pendurado na cadeira, olhar perdido. Um copo de vinho intocado à frente. "Você saiu hoje mais cedo?" disse ele, sem levantar os olhos. "Fui tomar um café", respondeu ela firme. Silêncio. "Com ele?" perguntou Ricardo por fim. Ela respirou fundo. "Sim." Ele fechou os olhos por um segundo. Quando falou, a voz estava diferente, menos controlada. "Ele pode te dar o que eu não consigo", disse. Tranquilidade, clareza, um futuro sem complicações. Marina se aproximou devagar. "E o que você pode me dar, Ricardo?" Ele levantou o olhar. Pela primeira vez, sem defesas. "Provavelmente, dor", engoliu em seco. "Mas também tudo o que eu sou, mesmo sem saber como." O coração de Marina acelerou. "Eu não quero ser o seu erro", disse ela, "nem a sua tentativa." "Você não é", respondeu ele, quase num sussurro. "Você é o que me faz querer tentar." Houve um silêncio longo. O tipo de silêncio que pede coragem. "Paulo é um homem bom", disse Marina. "Com ele seria fácil." Ricardo assentiu. "Eu sei. E é exatamente por isso que você merece escolher sem culpa." Ela sentiu os olhos marejarem. "Eu passei a vida escolhendo o que era seguro", disse. "O que não dava problema. Mas cada vez que você me olha, eu sinto que algo em mim desperta, mesmo com medo." Ricardo se levantou, mantendo uma distância respeitosa. "Não vou te prender", disse. "Nem te pedir nada. Se você escolher ir, eu vou entender. Mesmo que doa." Marina percebeu naquele momento o quanto aquilo custava a ele e o quanto isso o tornava humano. Naquela noite, ela caminhou sozinha até o estacionamento. Pensou na leveza de Paulo. Pensou na intensidade de Ricardo. Pensou em si mesma, aos 50 e tantos anos, ainda capaz de sentir algo tão forte. E entendeu. Algumas escolhas não são sobre conforto, são sobre verdade. No dia seguinte, Marina procurou Paulo. Foram diretos, honestos. Ele ouviu em silêncio, com dignidade. "Eu sabia", disse ele por fim. "E espero que ele seja corajoso o suficiente para não desperdiçar você." Quando Marina voltou para o hospital, encontrou Ricardo no corredor. "Eu escolhi", disse ela, sem rodeios. Ele a encarou, o coração visível nos olhos. "E escolhi o caminho mais difícil." Ricardo respirou fundo. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Mas nenhum dos dois sabia ainda que a escolha de Marina seria apenas o começo da maior batalha de suas vidas. A escolha de Marina não trouxe paz, trouxe silêncio. E logo depois, trouxe consequências. Nos primeiros dias, ela e Ricardo Albuquerque mantiveram tudo em absoluto profissionalismo. No hospital, eram apenas enfermeira e médico. Olhares controlados, distância calculada, palavras medidas. Mas quem observa com atenção percebe quando algo mudou. E naquele hospital, nada passava despercebido por muito tempo. Foi Célia, a supervisora de enfermagem, quem chamou Marina para conversar numa manhã de quarta-feira. "Sente-se, por favor", disse, fechando a porta com cuidado. Marina sentiu o estômago apertar. Reconhecia aquele tom. "Recebemos uma ligação da direção", continuou Célia, visivelmente desconfortável. Uma preocupação foi levantada sobre a sua proximidade com o Dr. Ricardo. Marina manteve a postura.
Meu desempenho nunca foi questionado. E não será, respondeu Célia rapidamente. Mas há algo além do hospital, Marina. Algo maior. Ela respirou fundo. A família Albuquerque, completou a supervisora. Principalmente a mãe dele. Horas depois, Marina estava sentada diante do diretor clínico. Um homem experiente, cabelos grisalhos, olhar firme. Ele foi direto. Enfermeira Marina Lopes. Esse é de conhecimento da direção que você mantém um relacionamento pessoal com o Dr. Ricardo Albuquerque. Confirma? Confirmo. Você entende que isso pode ser interpretado como conflito de interesses? Entendo o risco da interpretação, respondeu. Mas não a injustiça dela. O diretor suspirou. Seu trabalho é impecável. Ninguém aqui questiona isso. Mas a família Albuquerque é uma das principais financiadoras deste hospital. E quando poder e dinheiro se misturam, tudo fica delicado. Marina sentiu o golpe. O que exatamente está sendo pedido? Ele hesitou por um segundo. Que você Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,